Olá! Meu nome é professora Amanda Madureira e estarei com vocês na disciplina História do Direito do Selma EAD. Nessa disciplina, conforme vocês poderão acompanhar no ambiente virtual de aprendizagem, vocês terão a oportunidade de conhecer e viajar pelos diversos institutos e as instituições jurídicas que formaram as bases do nosso direito, aqui no Brasil e no mundo. O que é história? E o que é direito? Quais são os pontos que relacionam a história e o direito? Se você parar para pensar, geralmente vem à mente que história tem uma relação com o passado, livros, a história dos povos. Mas até que ponto essa história seria importante para a ciência jurídica? A história do direito encontra o fundamento principal na cultura. Por quê? Porque a cultura é a base da formação da sociedade. Todos os costumes, as práticas, a forma de vivência, às vezes até o compartilhamento de informações, vai levar à formação de uma base cultural da sociedade. E essa cultura é decisiva para compreender a história do nosso direito. Vamos começar um pouco aprendendo sobre os povos ágrafos? O que seriam os povos ágrafos? O direito dos povos ágrafos geralmente faz uma menção à ausência da escrita. Eles podem ser desde os povos das cavernas, 3.000 anos antes de Cristo, ou até mesmo os índios, que foram encontrados aqui com a chegada de Cabral e a formação das capitanias no Brasil. O elemento principal que une a formação dos povos ágrafos está sedimentado nos costumes, na prática reiterada e no exercício da autoridade de determinado líder. Quais seriam as características desses povos ágrafos? Podemos identificar algumas delas. São diversificados e estão espalhados pelos territórios. Apresentam como elemento principal a formação de ritos. São numerosos e têm como elemento o traço da religiosidade. A prática de todas aquelas normas que não eram escritas eram traduzidas aí e faladas de pessoa para pessoa pelo exercício de uma autoridade local. Lembra do Iraque? Aquela é a região conhecida como Crescente Fértil. Acredite, quase tudo que é civilizado nasceu lá. A criação das horas, dos minutos, a divisão dos segundos em 60, tijolos, grandes construções lá foram reconhecidas. E como que surgiu o direito naquela região? A partir da escrita, e esse foi o primeiro elemento importante para a nossa história. Quando eles passaram a colocar as normas em uma superfície, nós tivemos aí a existência do direito escrito. O que seria e como seria esse corpo de leis? Acreditem, foram os dois fragmentos colocados numa espécie de uma plataforma de argila proposta pelo rei Urnamur. Foi com Hammurabi, então, considerado um grande conquistador e um exímio administrador, que levou consigo a responsabilidade de reordenar e criar o direito, ou ainda de proporcionar justiça. Vários eram os povos, raças, com diferentes costumes que precisavam ter regras estabelecidas para a convivência pacífica entre aqueles cidadãos. Vamos identificar como aconteceu? A lei de Talião é uma das mais utilizadas pelos povos antigos. Vocês se recordam daquela famosa frase, olho por olho e dente por dente? O que isso significa? Significa o seguinte, que a pena deve ser proporcional ao delito causado. Algumas características também podem ser visualizadas no Código de Hammurabi, como por exemplo, tanto quem furtou quanto quem pegou a mercadoria era penalizado. O estupro estava previsto apenas para as mulheres virgens. O sistema familiar era patriarcal e, por isso, monogâmico, ainda que nós tivéssemos a proteção da concubina. E a escravidão?
pois os escravos, quando eles cumpriam a sua pena, eles tinham a liberdade garantida. A que conclusão você pode chegar comigo nesse nosso primeiro encontro? Nós podemos ter algumas impressões, por exemplo, que já existiam algumas normas com os povos ágrafos, ainda que elas não fossem escritas, ainda que os povos fossem diversos, espalhados por meio dos costumes, da religiosidade e do exercício de uma autoridade local. Podemos também, ainda no Código de Hammurabi, reconhecer que ele foi um grande conquistador e um exímio administrador. Afinal, ordenou um sistema jurídico naquela região e que as primeiras grandes ideias de um mundo no povo antigo surgiram no que hoje nós comumente identificamos como Iraque. Viu só como a história do passado é fundamental para entendermos o presente? No nosso próximo encontro, vamos passear pela Grécia, Roma e compreender como nasceram as primeiras ordenações para o mundo jurídico. Espero você lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é a nossa sala de aula. Até breve!